Antes de começarmos, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. E no final, não esquece de dar uma nota para essa história, de 0 a 10. Agora, prepara o coração e aproveite. Marcus Chen estava no seu 20º encontro às cegas e pronto para desistir do amor de vez. Não porque fosse feio. Aos 32 anos, ele era considerado um dos solteiros mais cobiçados do país. O problema? Sua fortuna. Mais de 2,8 bilhões de dólares, e tudo o que isso parecia atrair eram mulheres interessadas no seu cartão de crédito, não no seu coração. Essa com certeza é a pior ideia que eu já tive, resmungou, ajustando a camiseta barata que seu assistente James comprara em uma liquidação. A ideia brilhante era simples: fingir ser pobre para encontrar o amor verdadeiro. Por 2 semanas, ele se passou por Mike Santos, um desempregado da construção civil, e foi rejeitado de formas cada vez mais criativas por 19 mulheres diferentes. Jennifer fugiu no momento em que descobriu que ele estava sem emprego. Amanda fingiu uma crise de asma e Patrícia chegou a lhe dar $5 de pena. Agora, sentado em um café, Marcos estava pronto para jogar a toalha. Só mais uma tentativa. E depois voltaria para o mundo dos relacionamentos vazios. A 20ª candidata se chamava Sofia Mendes. Tinha 28 anos e trabalhava como garimpeira. Na foto do perfil, uma mulher com um sorriso verdadeiro, sem filtros, claramente tirada ao ar livre. Às 16h15, ninguém havia aparecido. Marcos começou a se levantar quando a porta do café se abriu com força. Uma mulher entrou correndo, como se estivesse fugindo de um incêndio. O cabelo castanho estava desgrenhado, as mãos cobertas de terra, uma mancha de barro atravessava a bochecha direita, e as roupas pareciam ter sobrevivido a uma batalha. "Desculpa!" gritou para todo o café. "Tem um Mike aqui?" Marcos, um pouco atordoado, levantou a mão. "E eu sou o Mike." "Ah, graças a Deus", suspirou ela, largando uma mochila surrada na cadeira. "Sofia Mendes, prazer. Desculpa pelo atraso e pela aparência. Tivemos um pequeno desabamento no garimpo." "Desabamento?" perguntou Marcos, preocupado. "Ah, nada sério." Ela fez um gesto com a mão, e mais um pouco de terra voou. "Foi só uma parede que resolveu cair bem na hora que eu estava saindo. Sorte que eu sou baixinha. Me arrastei por baixo." Marcos a observou de cima a baixo. Ela parecia ter travado uma luta com o chão e perdido, mas sorria, como se aquilo fosse o mais normal do mundo. "Você tá bem?" "Claro, faz parte do trabalho", deu de ombros. "Mas uau, esse lugar é chique. Tem certeza que pode pagar?" "Posso pagar o meu, tranquilo." Pela primeira vez em 2 semanas, Marcos foi pego de surpresa, de um jeito bom. "Não, não, eu posso pagar 2 cafés." "Tem? Certeza?" "Eu sei bem o que é ficar sem grana. Já vivi 2 meses só com miojo." Sofia caminhou até o balcão, cumprimentou o barista pelo nome, perguntou sobre o filho dele e ainda deixou uma gorjeta generosa, mesmo contando as moedas. Quando voltou, entregou um café para Marcos. "Então, Mike, o que você faz, além de estar entre empregos no momento?" A pergunta era simples, mas o jeito como ela perguntou, sem julgamento, só curiosidade genuína, desmontou Marcos completamente. Eu eu trabalho com construção. Tô repensando a vida, sabe?" "Eu entendo", disse Sofia, com um sorriso cansado, mas cheio de vida. Sofia assentiu, limpando a sujeira debaixo das unhas. "Meu pai sempre dizia que às vezes a vida força a gente a parar e encontrar uma nova direção." "O seu pai também era garimpeiro?" Marcos perguntou curioso. "Era", respondeu ela com a voz mais suave. "Ele morreu há 5 anos, acidente de trabalho. Mas me deixou algo muito importante. Nunca julgue alguém pelo saldo bancário. Julgue pelo caráter." Marcos sentiu algo apertar no peito. "Sinto muito. Obrigada."
disse Sofia com um pequeno sorriso. Mas sabe o que é engraçado? Depois que ele morreu, um monte de gente apareceu querendo ajudar, todos tentando comprar nossas terras por quase nada. E você vendeu? Sofia quase cuspiu o café de tanto rir. De jeito nenhum. Eu decidi aprender o ofício sozinha. Foi difícil convencer os outros garimpeiros de que uma garota de 23 anos sabia o que estava fazendo. E como você conseguiu? Provei que podia fazer o trabalho, respondeu, fazendo uma careta divertida. E também cozinho muito bem. Conquistei todos com minha comida. Minha lasanha é lendária por aqui. Marcos riu. Uma risada verdadeira, a primeira em semanas. E o que mais você sabe fazer, além de cozinhar e garimpar? Um monte de coisas inúteis, disse ela contando nos dedos sujos de terra. Sei imitar cantos de pássaros, fazer origamis com guardanapos, nomear todas as capitais do mundo. E tenho uma avó de 78 anos que é melhor que o FBI investigando namorados. Como assim? Semana passada ela viu um homem no mercado e achou que ele seria um bom par para mim. Foi direto até ele e perguntou: Você tem intenções sérias com a neta de outra pessoa? Bem ali, na frente de todo mundo. Marcos explodiu em gargalhadas. E o que aconteceu? O pobre homem quase teve um infarto, mas ela conseguiu o número dele, disse Sofia, fazendo uma careta. Agora está planejando um jantar casual para nos apresentar. Acho que vou ter que fingir que peguei alguma doença contagiosa. Eles conversaram por 2 horas, como velhos amigos. Sofia contou histórias engraçadas sobre o trabalho na mina, sobre a avó casamenteira e sobre o sonho de modernizar o pequeno negócio da família. Pela primeira vez em semanas, Marcos se sentiu completamente à vontade. Não precisava impressionar ninguém. Não precisava inventar nada. Apenas ser ele mesmo. Você é diferente dos outros caras, disse Sofia, quando já se preparavam para sair. Diferente como? A maioria só fala do que quer possuir. Carros, casas, status. Você pergunta sobre o que realmente importa. Marcos sorriu. Talvez seja porque você realmente tem coisas interessantes para dizer. Posso te fazer uma pergunta direta? Ela disse, brincando com o guardanapo. Claro. Gostaria de sair comigo de novo? Talvez neste fim de semana. Eu posso cozinhar para você. Prometo que é melhor que o café deste lugar. O coração de Marcos disparou. Depois de 19 recusas, alguém finalmente queria um segundo encontro. Eu adoraria. Ótimo, disse ela, levantando-se e jogando a velha mochila sobre o ombro. Você tem carro ou quer uma carona? A minha caminhonete é de 2010, mas ainda funciona direitinho. Marcos hesitou por um instante. Seu Porsche estava estacionado a 2 quarteirões dali. Eu tenho carro. Obrigado. Perfeito. Ela pegou um guardanapo e rabiscou algo. Aqui está meu endereço. Sábado às 7. Ah, e Mike? Sim? Venha com fome. Minha lasanha faz as pessoas caírem em coma alimentar. Ela saiu acenando com um sorriso radiante. Marcos ficou parado na calçada, sorrindo feito um bobo. Pela primeira vez em 2 semanas, sentiu-se verdadeiramente feliz. O que ele não percebeu foi a mulher do outro lado da rua, elegante, de óculos escuros, observando tudo. Ela tirou algumas fotos discretas, guardou o celular e esboçou um sorriso frio. Isabella Chen sabia muito bem. O irmão mais velho estava se metendo em algo estranho. Isabella Chen guardou o celular com um sorriso frio. O irmão mais velho estava claramente aprontando alguma coisa. E se Marcos queria fingir que era pobre, ela ia descobrir exatamente o porquê. O sábado chegou mais rápido do que Marcos esperava, e ele se viu parado em frente ao espelho do banheiro, tentando decidir se estava nervoso ou animado. Provavelmente os dois. Senhor Marcos, tem certeza de que não quer que eu vá com o senhor? Perguntou James pela terceira vez, enquanto endireitava as roupas simples no armário. James, é só um jantar, não uma missão secreta.
Com todo o respeito, senhor, depois de 2 semanas fingindo ser um operário da construção civil, eu diria que é exatamente uma missão secreta. Marcos suspirou e vestiu uma camisa de flanela que custava menos do que a gorjeta que ele normalmente deixava num restaurante. Dessa vez é diferente. Sofia é real. Real? Repetiu James, levantando uma sobrancelha. Ela não se interessa pelo que eu tenho. Na verdade, ela nem sabe o que eu tenho. E quando o senhor pretende contar? Quando for a hora certa, respondeu Marcos, pegando as chaves do Honda Civic emprestado, o que, sinceramente, poderia significar nunca. O endereço de Sofia o levou a uma parte de Dallas que ele nunca tinha visitado. Casas pequenas, carros antigos, jardins simples, mas bem cuidados. Era como entrar em outro mundo. A casa dela era um bangalô azul claro, com uma varanda cheia de plantas. Antes que Marcos pudesse bater, a porta se abriu. Sofia apareceu com um sorriso iluminado. Mike, bem na hora, disse ela, usando um vestido floral simples que a deixava ainda mais linda. Entra, entra. Espero que goste de lasanha, porque fiz o suficiente para alimentar um pequeno exército. O interior da casa era acolhedor de um jeito que a mansão de Marcos nunca fora. Os móveis eram antigos, mas bem conservados. Fotos de família cobriam as paredes. E da cozinha vinha um cheiro que parecia um abraço. Uau, que lugar aconchegante, disse Marcos, sincero. Obrigada. É pequeno, mas é meu. Herdei da minha avó quando ela foi morar em um lar para idosos. Ela não podia mais subir escadas. Sofia fez um gesto leve com a mão. Agora ela vive numa casinha térrea, mais perto da cidade. Você cuida bem dela? Ela me criou depois que meus pais morreram. É o mínimo que posso fazer. Marcos se sentiu ridículo por já ter reclamado tanto dos próprios problemas familiares. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Sofia contou seus planos de expandir a mineração, trazer tecnologia moderna e criar empregos na comunidade. Quer saber o meu sonho maluco? Perguntou ela, servindo-lhe mais lasanha. Abrir uma escola técnica aqui. Ensinar o pessoal a usar equipamentos modernos, focar em segurança até gestão básica. Isso não é um sonho maluco, disse Marcos. É um sonho necessário. Você acha mesmo? A maioria diz que é perda de tempo, que o pessoal daqui não tem jeito para isso. Marcos sentiu a raiva subir. Essas pessoas estão erradas, completamente erradas. Sofia sorriu, e foi aí que Marcos percebeu. Estava se apaixonando. De verdade. Pela primeira vez na vida. Depois do jantar, foram para a varanda. O céu estava limpo, e Sofia apontou para as estrelas, contando as histórias que o pai costumava narrar sobre as constelações. Meu pai dizia que as estrelas são como as pessoas, ela disse. Algumas brilham mais, outras são mais quietas, mas todas são importantes para formar o céu inteiro. Ele parecia um homem sábio. Também era teimoso como uma mula e cantava no chuveiro tão alto que os vizinhos sabiam o repertório inteiro. Ela riu. Mas foi o melhor homem que eu já conheci. Marcos estava prestes a dizer algo romântico quando o celular vibrou em sua mão. Ele olhou para a tela. Era seu motorista. Desculpe, preciso atender. É o meu chefe. Sem problema, disse Sofia, sorrindo. Vou pegar mais chá. Marcos virou-se um pouco e atendeu em voz baixa. Carlos, o que foi? Senhor, a reunião de amanhã foi antecipada para hoje à noite. Os investidores japoneses só estão disponíveis agora. Que reunião? Perguntou Marcos, confuso. O projeto de expansão para a Ásia, senhor. 50 milhões de dólares. Marcos olhou pela janela. Na cozinha, Sofia cantarolava baixinho enquanto servia o chá. De repente, 50 milhões pareciam não valer tanto assim. Cancele. Ou remarque para segunda-feira. Senhor? Você me ouviu, Carlos. Estou ocupado. Quando Sofia voltou com o chá, Marcos já guardava o telefone.
Tudo certo com o seu chefe? Tudo ótimo. Hoje ele vai ter que se virar sozinho. Eles ficaram na varanda conversando e rindo até quase meia-noite. Quando Marcos finalmente disse que precisava ir, Sofia o acompanhou até o portão. Obrigada pelo fim de semana mais divertido que tive em muito tempo, disse ela. Obrigado por ser quem você é. Eles se olharam por um momento e Marcos se inclinou para beijar sua bochecha. Mas no último segundo, Sofia virou o rosto e o beijo pousou no canto dos lábios dela. Ops! Ela riu corando. Ops! Marcos repetiu sorrindo. Ele já caminhava até o carro quando ouviu a voz dela chamando: Mike, espera! Sofia correu até ele, descalça, o cabelo solto balançando na brisa. Esqueci de te dar meu número de celular. Tirou uma caneta da bolsa e escreveu na palma da mão dele. Pronto. Agora você não tem desculpa para não me ligar. Marcos sorriu e entrou no Honda Civic, acenando pela janela enquanto se afastava. 3 quarteirões depois, parou num posto de gasolina. Carlos o esperava com o Porsche preto reluzente. Como foi o encontro, senhor? Perfeito, disse Marcos, trocando de roupa rapidamente. Absolutamente perfeito. Ele guardava de camisa xadrez no banco quando viu uma picape vermelha passar. Olhou de novo e o coração disparou. Sofia. Ela havia parado no semáforo e estava olhando diretamente para ele. Marcos, agora de terno impecável, saía de um carro de luxo que valia mais do que o salário dela em um ano. Ele acenou de modo desajeitado. Sofia continuou encarando por alguns segundos. O sinal ficou verde. Ela acelerou e foi embora. O celular tocou imediatamente. Oi, Mike. É a Sofia. Que coincidência te encontrar agora há pouco. Oi. Que coincidência mesmo. Escuta, não quero ser invasiva, mas era você saindo de um Porsche? Marcos entrou em pânico e soltou a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Ah, sim, é do meu chefe. Eu sou o motorista dele às vezes, sabe? Para fazer uma graninha extra. Entendo, disse Sofia, mas a voz dela tinha mudado um pouco. E o seu chefe é um bom homem? É complicado, muito cheio de si, sabe? Rico, arrogante, acha que é melhor que todo mundo. Uau! Deve ser difícil trabalhar para alguém assim. Não é divertido, admitiu Marcos, odiando cada palavra. Mas o pagamento ajuda. Claro. Bom, a gente se fala depois. Foi bom ouvir sua voz. O mesmo digo. Ele desligou e encostou a testa no volante, soltando um suspiro pesado. Problemas, senhor? Perguntou Carlos. Carlos. Eu acabei de me chamar de arrogante metido para a mulher que eu amo. O motorista arqueou uma sobrancelha. Estratégia ousada, senhor. Não é estratégia, é desespero. Marcos resmungou, ligando o carro. Enquanto dirigia de volta para casa, uma única pergunta martelava em sua mente. Como ele iria consertar essa mentira? Mas havia uma coisa da qual Marcos tinha certeza. Ele não podia perder Sofia. Ela era o melhor que tinha acontecido em sua vida em anos. Na segunda-feira seguinte, Sofia ligou com uma proposta que deixou Marcos ao mesmo tempo empolgado e apavorado. Mike, que tal conhecer o lugar onde eu trabalho? Não se preocupe, não vou te fazer carregar pedras. Mas acho que seria legal você ver o meu mundo. Marcos aceitou na hora, sem pensar nas possíveis consequências. 2 horas depois, ele estava dirigindo o Honda Civic por uma estrada de terra que parecia não ter fim, seguindo as instruções de Sofia pelo telefone. Quando você vira uma placa dizendo propriedade privada, proibida na entrada, é lá mesmo, ela dissera rindo. O garimpo da família Mendes era muito diferente do que Marcos imaginava. Não era uma grande operação como as que sua empresa costumava financiar, mas era organizada, limpa e claramente administrada com amor e cuidado. Sofia o recebeu usando um capacete amarelo e botas de borracha, completamente à vontade em seu território.
Bem-vindo ao meu escritório, disse, apontando para as escavações ao redor. Não é glamuroso, mas paga as contas. Marcos olhou ao redor, genuinamente fascinado. Nunca tinha visto uma operação de mineração de perto, e as soluções criativas e improvisadas o impressionaram. Como você aprendeu a fazer tudo isso? Meu pai me ensinou quando eu era pequena. Depois que ele morreu, os outros mineradores daqui me ajudaram a continuar. As pessoas aqui se apoiam muito, explicou Sofia, apontando para um grupo de trabalhadores. Aquele é o Io, nosso especialista em equipamentos. A Carla é nossa geóloga autodidata. E o Taninorro? Bom, o Taninorro é especialista em café tão forte que acorda até defunto. De repente, uma senhora apareceu na porta de uma casinha da propriedade, acenando com energia. Essa é minha avó, Dona Maria, disse Sofia, animada. Vem, você precisa conhecê-la. Mas aviso, ela interroga as pessoas como se estivesse resolvendo um crime. Dona Maria tinha 78 anos, 1,50 de altura e a autoridade de um general. Seus olhinhos afiados analisaram Marcos da cabeça aos pés em 3 segundos. Então você é o Mike, disse como quem identifica um novo tipo de inseto. Prazer em conhecê-la, senhora, respondeu Marcos, estendendo a mão. Ela apertou a mão dele, franzindo a testa. Suas mãos são muito macias para um operário. Marcos engoliu seco. É que eu tô sem trabalhar faz um tempo. E mesmo desempregado, ainda usa creme para as mãos? A sobrancelha de Dona Maria subiu de leve. Vovó, Sofia interveio, rindo. Deixa ele em paz, nem todo mundo gosta de ter mãos de lixa. Só tô fazendo uma observação, querida, respondeu a avó, mas sem desviar o olhar de Marcos. Esse homem não é comum. Não é comum como? Perguntou Sofia. Ainda tô descobrindo, murmurou Dona Maria. Sofia levou Marcos para um tour completo pelo garimpo, explicando cada parte do processo com uma energia contagiante. Marcos tentou ajudar carregando alguns baldes, e ficou óbvio que ele jamais havia feito trabalho braçal na vida. Mike, você está segurando isso como se fosse explodir, brincou Sofia, rindo enquanto ele se equilibrava com um balde de água. Desculpa, não estou acostumado com isso. E que tipo de construção você disse que fazia mesmo? Perguntou Yo, aparecendo do nada. Ah, administrativa. Mais papelada do que serviço pesado. Entendi, respondeu Yo, claramente desconfiado. Em 20 minutos, Marcos conseguiu derrubar 3 baldes, tropeçar numa mangueira e quase cair dentro de um buraco. Sofia chorava de tanto rir. Você é, oficialmente, a pessoa menos coordenada que eu já conheci, disse ela, ajudando-o a levantar depois do quarto tombo. Desculpa, tô meio fora de forma. Fora de forma, Mike. Sofia brincou, rindo enquanto ele tentava recuperar o fôlego. Parece que você nunca nem viu terra na vida. Na hora do almoço, ela o levou até uma mesa de madeira sob uma árvore grande, onde a avó, Dona Maria, havia preparado sanduíches para todos. Senta aqui, disse Sofia, puxando uma cadeira. Quero te mostrar uma coisa. Ela tirou de sua bolsa uma caixa de fotos antigas, manuseando-as com cuidado. Essas são fotos do meu pai trabalhando aqui. Ele começou do zero. Meus avós eram muito pobres, e ele jurou que daria uma vida melhor para a família. Marcos olhou as fotos, um homem sorridente, coberto de poeira, mas com brilho nos olhos, alguém que claramente amava o que fazia. Ele parece realmente feliz, disse Marcos, tocado. Era. Mesmo nos dias mais duros, dizia que preferia comandar o próprio destino do que trabalhar para alguém que não respeitasse sua dignidade. Contou Sofia, apontando para uma foto em que o pai a ensinava a usar uma máquina. Ele sempre dizia: Sofia, dinheiro a gente ganha, respeito a gente conquista com quem é. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele tinha razão. Por isso eu nunca vou vender esse lugar, continuou ela firme. Não importa quantas ofertas recebam ou quanto dinheiro ofereçam.
Isso aqui é o legado dele. Marcos estava prestes a responder quando um carro do governo parou na beira do garimpo. Uma mulher elegante desceu, terno caro, salto alto, óculos escuros e uma prancheta nas mãos. Com licença, ela disse com voz profissional. Sou do Departamento Regional de Assistência Social. Preciso fazer uma inspeção de rotina. Sofia franziu o senho. Estranho. Nunca tivemos uma inspeção antes. A mulher se aproximou. Marcos, ao vê-la, quase engasgou com o sanduíche. Era Isabela, sua irmã. Eu sou a assistente social. Ah, Maria Dilva, disse Isabela, claramente nervosa. Preciso verificar as condições de trabalho e outras coisas. Outras coisas? Sofia perguntou desconfiada. Sim, apenas verificando se há irregularidades ou pessoas suspeitas trabalhando aqui, respondeu Isabela, olhando diretamente para Marcos, que começou a suar frio. E você é? Perguntou Sofia. Eu? Isabela piscou. Eu sou Maria. Eu disse Maria de Santos. Maria de Silva Santos. Nome composto. Bem composto, comentou Sofia, arqueando a sobrancelha. Marcos percebeu que precisava agir antes que tudo desmoronasse. Na verdade, disse ele, levantando-se rapidamente, ela é minha prima. Sua prima? Sofia e Isabela disseram ao mesmo tempo. É minha prima Maria, do lado da minha mãe. Família complicada. Complicada como? Sofia perguntou, cruzando os braços. Marcos começou a improvisar desesperado. Bem, minha tia casou com um cara chamado Silva, depois se divorciou e casou com um Santos, mas manteve os dois sobrenomes. E a Maria aqui sempre foi um pouquinho esquisita. Esquisita? Isabela sibilou. No bom sentido, Marcos completou rápido. Desde pequena ela queria ser assistente social. Vivia fingindo que inspecionava a casinha de bonecas dela. Sofia olhou de um para o outro, claramente confusa. E por que vocês dois se parecem tanto? Genética? Disseram os dois ao mesmo tempo. Genética forte, Marcos acrescentou, suando. Família bem parecida. Dona Maria, que observava tudo calada, levantou-se devagar e murmurou. Família estranha, essa aí. Isabela tentou manter a atuação por mais 10 minutos, mas estava totalmente fora do papel. Finalmente inventou uma desculpa sobre precisar inspecionar outros locais e foi embora às pressas. Sofia a observou entrar no carro e desaparecer pela estrada de terra. Sua prima é interessante, comentou com um meio sorriso. Ah, sim. Sempre foi diferente. E desde quando assistentes sociais fazem inspeção de campo usando salto alto de grife? Disse Sofia, arqueando uma sobrancelha divertida. Marcos ficou em silêncio. Sofia o encarava com aquele olhar, meio curioso, meio provocante. E ele percebeu. Ela sabia que tinha alguma coisa errada. Ela sempre se importou demais com aparências. Mike, disse Sofia dando um passo em direção a ele, quer me contar o que realmente está acontecendo? Marcos olhou nos olhos dela e, por um instante, quase contou tudo. Quase. Não está acontecendo nada. Só uma família meio doida sendo, bem, doida. Sofia o observou em silêncio por alguns segundos e depois assentiu. Tudo bem, mas só para você saber, quando estiver pronto para dizer a verdade, eu vou estar aqui. Marcos sorriu, sentindo-se ainda pior por mentir. Mas uma coisa era certa. Isabela havia descoberto onde ele estava, e isso só podia significar problema. Sofia se aproximou e o beijou suavemente, interrompendo qualquer confissão. Mike, seja lá o que for que você queira me contar, pode esperar. Agora, eu só quero que você saiba que não está sozinho, tá? Marcos olhou nos olhos dela e sentiu algo se partir dentro do peito. Pela primeira vez na vida, alguém o amava sem saber quem ele realmente era. Sofia, você gostaria de ser minha namorada?
Eu achei que você nunca fosse pedir. Ela riu, encostando a cabeça no braço dele. Os dias seguintes foram os mais felizes da vida de Marcos. Pela primeira vez, ele experimentava o que era um relacionamento de verdade, sem interesse financeiro, sem pressão social. Sofia o levou a lugares onde ele nunca tinha ido. Feirinhas locais, lanchonetes de beira de estrada, festivais comunitários. Marcos descobriu a alegria simples de andar de mãos dadas com alguém que gostava dele de verdade. No primeiro fim de semana como casal, Sofia o levou para pescar num lago perto do garimpo. Você já pescou antes? Perguntou, montando as varas. Hum, não exatamente, mentiu Marcos. Ele já tinha pescado algumas vezes no iate da família, mas aquilo não contava. É relaxante. Meu pai me trazia aqui quando eu era pequena. Eles passaram a tarde inteira sem pegar um único peixe, mas Marcos não ligava. Estava ocupado demais observando Sofia contar histórias, rir das próprias piadas e fazer comentários sarcásticos sobre a total falta de habilidade dele com a vara de pescar. Mike, você está segurando isso como se fosse uma cobra venenosa. Ela riu quando ele quase se enroscou no próprio anzol. Desculpa. Ainda estou aprendendo. Tudo bem. É divertido te ver tentando. Na segunda semana de namoro, Sofia o ensinou a fazer lasanha do zero. O segredo é fazer a massa à mão, disse ela, os dois cobertos de farinha na cozinha. Você precisa sentir a textura. Marcos, que já tinha comido nos melhores restaurantes do mundo, nunca se divertiu tanto cozinhando, principalmente porque Sofia achava hilário vê-lo lutar com ingredientes básicos. Você nunca quebrou um ovo antes? Perguntou incrédula. Eu sempre comia fora ou pedia delivery. Meu Deus, Mike, você é meio inútil, hein? Disse ela rindo. Completamente inútil. A sorte é sua que eu gosto de caras inúteis. Na terceira semana, Marcos levou Sofia para jantar num restaurante um pouco mais caro. Nada luxuoso, mas claramente acima do orçamento dela. Mike, tem certeza de que pode pagar isso? Ela sussurrou, olhando o cardápio. Arrumei um bico, mentiu ele, instalando sistemas de segurança. Paga bem. Que ótimo, disse Sofia, sorrindo. Mas na próxima, vamos no restaurante do Zal. A comida é melhor e custa 1/3 do preço. Durante o jantar, ela falou com paixão sobre seus planos: expandir o garimpo, abrir a escola técnica, melhorar a vida de toda a comunidade. Quer saber o que mais me impressiona em você? Perguntou Marcos, com um brilho diferente no olhar. Você não sonha pequeno, né? Marcos comentou, sorrindo de leve. A maioria das pessoas quer mais dinheiro para si mesmas. Você quer mais dinheiro para ajudar os outros. É porque eu sei como é precisar de ajuda. E não ter, respondeu Sofia com simplicidade. Quando meu pai morreu, se não fosse a comunidade, eu não teria conseguido. Agora é a minha vez de retribuir. Marcos sentiu o coração apertar. Cada palavra dela só o fazia se apaixonar mais. Na quarta semana, eles foram juntos a um festival de música country, na cidade vizinha. Sofia usava um vestido floral simples e botas de couro, e Marcos jurava que nunca a tinha visto tão linda. Você sabe dançar country? Ela perguntou quando a banda começou a tocar. Nem ideia, ele confessou rindo. Vem, eu te ensino. Eles dançaram por horas. Marcos pisou no pé de Sofia tantas vezes que perdeu a conta, mas ela ria de cada tropeço como se fosse a coisa mais divertida do mundo. Você está melhorando, ela mentiu descaradamente, quando ele conseguiu dar 3 passos sem esbarrar. Você é uma péssima mentirosa. Marcos riu. Eu sei, mas o que importa é que você está tentando. Quando uma música mais lenta começou, Sofia encostou a cabeça no ombro dele. Mike. Eu te amo. Marcos parou de dançar por um instante, surpreso. Então olhou nos olhos dela. Eu também te amo. Respondeu, e pela primeira vez, ele realmente quis dizer isso. Eles se beijaram ali, no meio da pista, rodeados por casais, dançando sob as luzes douradas,
Marcos sentiu que nada no mundo poderia ser melhor do que aquele momento. Mas do outro lado da cidade, Isabela tinha outros planos. No escritório de um detetive particular que parecia ter saído de um filme dos anos 80, ela observava o homem de bigode duvidoso e ar de quem já tomara café demais. Então, senhora Chen, o que exatamente quer que eu investigue? Perguntou Rodrigo Carvalho, folheando um bloco de anotações meio amassado. Meu irmão está agindo de forma estranha, respondeu Isabela, impaciente, fingindo ser pobre e namorando uma garota simples. Ah, Rodrigo rabiscou algo. Clássica crise de meia-idade. Não, é uma crise de meia-idade. Ele é o CEO da Chen Industries. Não pode sair por aí fingindo ser outra pessoa. Entendi. Quer que eu siga ele, então? Quero que descubra tudo sobre essa tal de Sofia Mendes. E quero relatórios detalhados de onde ele vai, o que faz e com quem fala. Vai custar uns 3.000 por semana. Não me importo com o preço. Uma semana depois, Isabela recebeu o primeiro relatório de Rodrigo. Abriu o envelope esperando informações sérias, mas encontrou. Relatório confidencial. Assunto: Marcos Chen. Notas da semana. Segunda-feira. Comprou café em 3 lugares diferentes. Possível vício em cafeína. Terça-feira. Ficou 20 minutos parado em frente a uma loja de roupas. Possível crise de identidade fashion. Quarta-feira. Conversou com um poste. Possível esquizofrenia. Quinta-feira. Foi visto entrando numa casa com uma mulher. Atividade suspeita confirmada. Sexta-feira. Comprou flores. Muito suspeito. Homens ricos não compram flores. Conclusão. O sujeito aparentemente perdeu a sanidade. Isabela pegou o telefone furiosa. O que é essa porcaria, Rodrigo? Meu relatório profissional, senhora, respondeu ele, sério. Você escreveu que meu irmão falou com um poste. Eu vi com meus próprios olhos. Ele parou, falou por 5 minutos e depois foi embora. Ele estava ao telefone, seu idiota. Ah, Rodrigo pausou. Isso faz mais sentido. Isabela desligou o telefone com tanta raiva que quase o arremessou contra a parede. Enquanto isso, no garimpo, Sofia andava inquieta. Havia dias que se sentia estranha. Primeiro, tontura leve no trabalho. Depois, enjoo matinal, que ela culpou por algo que comeu. Mas o pior veio quando o cheiro do café, seu cheiro favorito, começou a lhe dar náusea. Foi então que Dona Maria, observando a neta empalidecer, fez a pergunta que Sofia vinha tentando evitar. Sofia, quando foi a última vez que você... Sabe? Sofia ficou paralisada e olhou para a avó, o rosto perdendo toda a cor. Vovó, você não está pensando o que eu estou pensando, né? Eu estou pensando que você e esse tal de... Mike têm passado tempo demais, juntos ultimamente. Sofia fez as contas mentalmente. Eles estavam namorando há 1 mês. Ah, meu Deus. É isso mesmo, querida. É bom ter certeza. Naquela tarde, Sofia estava na farmácia, segurando um teste de gravidez com as mãos trêmulas. É só um teste, murmurou para si mesma. Pode dar negativo. Mas lá no fundo, ela já sabia a resposta. Conhecia o próprio corpo bem demais para não reconhecer os sinais. Enquanto esperava na fila, pensou em Marcos, ou melhor, em Mike. Como ele reagiria? Eles estavam juntos há apenas 1 mês. Era cedo demais para uma complicação dessas. Mas, ao mesmo tempo, um pequeno sorriso escapou. Se fosse verdade, seria um bebê feito com amor. E isso já era mais do que muitas crianças no mundo recebiam. Sofia voltou para casa com o teste escondido na bolsa, como se estivesse carregando algo proibido. Dona Maria estava na cozinha, preparando chá, e pelo jeito como olhou para a neta, já sabia onde ela tinha estado. E então? Perguntou direto, sem rodeios. Eu ainda não fiz,
murmurou Sofia, jogando a bolsa no sofá. E por que não? Porque, porque se der positivo, tudo vai mudar. E se der negativo, eu vou me sentir estranha. Dona Maria parou de mexer o chá e lançou aquele olhar clássico de quem não aceita desculpas. Querida, não fazer o teste não muda a verdade. Se você tá grávida, tá grávida. Aquele papelzinho não muda nada. Eu sei, vovó. Só preciso de mais um dia para me preparar. E o Mike? Ele sabe que você desconfia? Não, respondeu Sofia rápido demais. Quero ter certeza antes de falar qualquer coisa. Você imagina o pânico se eu contasse e fosse um alarme falso? Dona Maria assentiu, mas o olhar dizia tudo. Ela achava que Sofia estava simplesmente com medo. Do outro lado da cidade, Marcos enfrentava sua própria crise no escritório. Há 4 semanas ele vivia uma mentira, e a cada dia ficava mais difícil manter o disfarce. James, eu preciso contar a verdade para ela, disse pela 10ª vez naquela semana. Senhor Marcos, com todo o respeito, o senhor está dizendo isso há 2 semanas e ainda não contou nada. É que é complicado. Quanto mais eu espero, pior fica. Como é que eu explico que menti sobre quem eu sou por 2 meses? Talvez comece com: Sofia, tem algo importante que eu preciso te contar. Marcos fez uma careta. Não é tão simples assim. Posso perguntar uma coisa, senhor? O senhor tem medo de perdê-la? Apavorado, admitiu Marcos. Ela é a primeira pessoa que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E se ela descobrir que eu sou bilionário e achar que tudo foi uma farsa? Mas não foi? Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez no começo, mas agora eu não consigo imaginar minha vida sem ela. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Sofia. Mike, você tá livre para o jantar hoje à noite? Tava pensando em fazer algo especial. Claro. Que horas? Às 7. E Mike, eu te amo. Eu também te amo. Marcos desligou sorrindo. Mas o estômago estava em nós. Aquela seria a noite em que contaria tudo. Sofia passou a tarde inteira cozinhando, como se preparasse uma última ceia. Fez o prato favorito de Marcos, sobremesa, e até comprou vinho, mas nem chegou a servir, porque só o cheiro já a deixava enjoada. Pontualmente às 7, Marcos chegou, com flores nas mãos e aquele sorriso que sempre derretia o coração dela. Uau! O que está cheirando tão bem? Marcos perguntou beijando-a. Estamos comemorando o quê? Nada demais, Sofia respondeu com um sorriso suave. Só quis fazer algo especial para você. Ela mentia. Na verdade, queria apenas uma noite perfeita. Uma última lembrança tranquila antes de talvez virar a própria vida de cabeça para baixo. Durante o jantar, o ar parecia pesado. Os dois estavam tensos. Marcos tentava reunir coragem para confessar a verdade, enquanto Sofia lutava contra as ondas de enjoo que iam e vinham. Sofia, tem algo que eu preciso te contar, disse Marcos finalmente. Eu também preciso te contar uma coisa, respondeu ela ao mesmo tempo. Eles riram, nervosos. Vai você primeiro, disse Marcos. Não, você. A sua cara diz que é mais sério. Marcos respirou fundo. Sofia, você lembra quando nos conhecemos e eu disse que me chamava Mike e... Mike, você está bem? Ela interrompeu preocupada. Você está suando. Tô bem. Por quê? Você está meio pálido. Sofia se levantou para pegar um copo d'água, mas de repente tudo começou a girar. O chão pareceu sumir sob seus pés. A última coisa que viu foi o rosto apavorado de Marcos antes de tudo escurecer. Sofia! Marcos gritou, se jogando no chão para ampará-la. Sofia, acorda! Por favor, acorda! Com as mãos tremendo, ele pegou o celular. Alô? Eu preciso de uma ambulância. Minha namorada desmaiou e não acorda. 10 minutos se arrastaram como 10 horas. Quando a ambulância chegou, Marcos subiu junto, segurando a mão dela o tempo todo.
Ela vai ficar bem? Perguntava aos paramédicos a cada 30 segundos. Senhor, tente se acalmar. Vamos chegar ao hospital e descobrir o que aconteceu. No hospital, Marcos andava de um lado para o outro na sala de espera, feito um leão enjaulado. Quando o médico finalmente apareceu, ele praticamente saltou em cima dele. Como ela está? O que aconteceu? Ela vai ficar bem? Calma, senhor. O médico olhou a ficha. O senhor é o senhor Santos? Sim, sim. E a Sofia? O médico sorriu. Ela está bem. Foi apenas um desmaio causado por... Bem, parabéns. Parabéns? Marcos franziu o senho. Vocês vão ser pais. Marcos ficou completamente imóvel por uns 10 segundos. Como assim? Pais? Sua namorada está grávida, com cerca de 6 semanas. O desmaio é comum, especialmente se ela estiver sob estresse ou se alimentando mal. Grávida? Marcos repetiu como se fosse uma palavra nova. Posso vê-la? Claro. Quarto 314. Ela está acordada e esperando por você. Marcos disparou pelos corredores, o coração batendo tão rápido que achou que ele mesmo fosse desmaiar. Quando entrou no quarto, Sofia estava sentada, pálida, mas com um sorriso tímido. Oi, disse ela com voz suave. Oi, respondeu Marcos, se aproximando devagar. Como você está se sentindo? Grávida, aparentemente. Ela soltou uma risadinha nervosa. Surpresa. Marcos se sentou na beira da cama e pegou a mão dela. Sofia, eu... Você está bravo? Ela perguntou rápido, aflita. Porque eu entenderia se estivesse. A gente só está junto há um mês e... Bravo? Marcos a interrompeu, balançando a cabeça. Sofia, eu tô... feliz. Ela piscou, surpresa. Feliz? Aterrorizado, mas feliz, de verdade. Eu te amo e agora vou amar o nosso bebê também. Sofia começou a chorar e Marcos a abraçou, sentindo o coração disparar. Um turbilhão de medo, amor e alívio. Mike, eu estava morrendo de medo de te contar. Você nunca precisa ter medo de me contar nada. Ele disse baixinho, acariciando o cabelo dela. Nada. Aquele deveria ter sido o momento em que Marcos contaria a verdade. Mas olhando para Sofia, frágil, emocionada e agora grávida, ele simplesmente não conseguiu. Não agora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabela estava no escritório de Rodrigo, o detetive, finalmente recebendo algo que parecia promissor. Encontrei algo interessante sobre o seu irmão, disse Rodrigo, abrindo um envelope cheio de fotos. Ele definitivamente está namorando a interesseira. E mais do que isso, descobri que ele está usando documentos falsos. Como assim? O nome Mike Santos não existe. É uma identidade completamente inventada. Isabela deu um sorriso frio. Continue. Tem mais. Consegui acesso aos registros bancários dele. Nos últimos 2 meses, ele gastou menos de $2.000. Para alguém que costuma torrar isso em uma única noite, é bem suspeito. Então ele realmente está fingindo ser pobre. Exatamente. E pelo jeito que ela olha para ele nessas fotos, a interesseira não faz a menor ideia de quem ele realmente é. Isabela se levantou, satisfeita. Obrigada, Rodrigo. Você fez o seu papel. Na manhã seguinte, Isabela estava esperando no escritório de Marcos quando ele entrou, ainda com as roupas amassadas do hospital. Isabela, o que você está fazendo aqui? Esperando meu irmão mais velho me explicar por que está fingindo ser outra pessoa. Marcos congelou. Não sei do que você está falando. Mike Santos, sério? Esse é o melhor nome falso que você conseguiu inventar? Isabela, não. Não mente para mim. Eu sei de tudo. O disfarce, a interesseira, toda a encenação. Marcos afundou na cadeira. Como você descobriu? Isso não importa. O que importa é que você pare com essa loucura agora. Eu não vou parar. Vai sim, porque se não parar, eu conto para ela quem você realmente é. Você não faria isso. Isabela deu aquele sorriso gelado. Quer apostar?
Você tem 48 horas para terminar com ela e voltar para a realidade. Ou eu conto tudo. Isabela, você não entende. Eu amo ela. Você ama a ideia dela. Mas ela está apaixonada por um homem que não existe. Isso não é verdade. Não é? Então liga para ela agora. Diz que você é bilionário. Vamos ver quanto tempo esse amor verdadeiro dura. Marcos ficou em silêncio, porque no fundo sabia que Isabela tinha um ponto. Sofia se apaixonara por Mike Santos, não por Marcus Chen. 48 horas, Marcos. Escolha o império da família ou uma fantasia que vai acabar de qualquer jeito. Isabela saiu, deixando o irmão sozinho com a decisão mais difícil da vida. E agora havia um bebê envolvido. Mas Isabela não perdeu tempo. Em menos de 24 horas, colocou em ação o plano mais cruel que já havia feito. Usando seus contatos na mídia e especialistas em edição digital, criou provas falsas que pareciam completamente reais. Fotos de Marcos em eventos luxuosos foram manipuladas para mostrar uma mulher loira elegante ao lado dele. Documentos jurídicos falsos mostravam um noivado oficial entre Marcus Chen e Victoria Hamilton, filha de um magnata do petróleo. Até artigos de fofoca sobre o casamento do ano, marcado para dali a 6 meses. Tudo perfeitamente editado, completamente crível, totalmente falso. Na quarta-feira de manhã, Lucy, a assistente de Isabela, apareceu no garimpo disfarçada de jornalista, com uma câmera e uma pasta nas mãos. Sofia Mendes? Perguntou, aproximando-se. Sou Júlia Rodrigues, da revista Social Dallas. Preciso falar com você sobre Marcus Chen. Sofia, que estava organizando equipamentos, franziu o senho. Eu não conheço nenhum Marcus Chen. Claro que conhece, disse Lucy, com um sorriso gelado. Você o conhece como Mike Santos. O sangue de Sofia gelou. Eu tenho algumas informações que você vai querer ver sobre o homem com quem está namorando. Lucy abriu a pasta e mostrou as fotos adulteradas. Marcos, em ternos caros, abraçando uma mulher deslumbrante em eventos de alta sociedade. Esse é o seu namorado, Marcus Chen, CEO da Chen Industries. Fortuna estimada, 2,8 bilhões de dólares. Sofia segurava as fotos com as mãos trêmulas. E isso não pode ser real, murmurou, sentindo o chão sumir sob seus pés. E tem mais, disse Lucy, mostrando uma pasta cheia de documentos. Olha isso, ele está noivo há 2 anos. O casamento está marcado para dezembro. Você está mentindo, sussurrou Sofia, mas sua voz já não tinha firmeza. Por que eu mentiria? Retrucou Lucy, empurrando as fotos mais perto. Olha direito, é ele, não é? Sofia olhou outra vez. Era ele, Marcos, sem sombra de dúvida, mas não o Marcos que ela conhecia. Este homem das fotos era diferente, elegante, cercado de luxo, de um mundo que ela nunca tinha tocado. Um estranho. Ele me disse que era um operário desempregado. A voz dela saiu quase num sussurro. Pois é. Lucy cruzou os braços. Parece que ele mentiu. A questão é, sobre o que mais ele mentiu? 2 horas depois, Sofia estava parada diante da porta de Marcos, o coração batendo tão forte que doía. Na mão, as fotos. No peito, uma mistura de raiva e tristeza que queimava. Quando ele abriu a porta, com o mesmo sorriso caloroso de sempre, ela explodiu. Quem é Victoria Hamilton? O sorriso dele desapareceu num segundo. Sofia, eu posso explicar. Explicar? Ela gritou, jogando as fotos no rosto dele. Quer me explicar por que estás noivo de outra mulher há 2 anos? Marcos pegou as fotos, confuso. Sofia, isso não é... Não é o quê? Ela interrompeu com lágrimas nos olhos. Não é você? Porque é claramente você nessas fotos. É, sou eu, mas você precisa. Você mentiu para mim. Sofia chorava agora, a dor misturada com raiva. Inventou uma vida inteira. Um nome falso, um emprego falso.
Mike Santos, tudo mentira. Sofia, por favor, me ouve. Essas fotos não são o que parecem. E eu tô grávida! Ela gritou, a voz quebrando. Grávida de um homem que nem existe. Marcos tentou se aproximar. Sofia, por favor, me escuta. Não! Ela recuou. Não toca em mim! Você tá noivo de outra mulher. Escondeu uma vida inteira de mim. Eu não estou noivo, Marcos respondeu desesperado. Essas fotos são falsas. Sofia deu uma risada amarga. Claro, falsas. E o que mais é falso? Seus sentimentos também? Nunca! Marcos gritou. Meus sentimentos por você são a única coisa verdadeira em toda essa confusão. E como eu devo acreditar em você agora? Ela disse, chorando. Você mentiu sobre tudo. Sofia virou-se e caminhou em direção à caminhonete. Marcos a seguiu. Sofia, me escuta, por favor. Essas fotos foram manipuladas. Eu nunca... Chega, Marcos! Ela o interrompeu, parando e olhando nos olhos dele, as lágrimas escorrendo. Ou Mike, ou seja lá qual é o seu nome verdadeiro. Eu não aguento mais mentiras. Meu nome é Marcos, ele disse, a voz embargada. E eu sou o mesmo homem que você ama. Você acha mesmo? Sofia soltou um riso triste. Porque o homem que eu amo nunca existiu. Você o inventou. Ela entrou no carro. Marcos bateu na janela desesperado. Sofia, por favor, pensa no nosso bebê. Sofia abaixou o vidro só um pouco. Nosso bebê vai crescer sabendo a verdade, disse a voz fria. Diferente da mãe dele, que foi tola o bastante para acreditar em contos de fadas. Ela arrancou com o carro, deixando Marcos parado no meio da rua, com o coração despedaçado. Do outro lado da rua, Isabela. Observava tudo de longe, um sorriso satisfeito se formando em seu rosto. Quando Marcos voltou para casa, ela já o esperava, sentada na sala, com a calma cruel de quem venceu. Parece que você não vai precisar das 48 horas completas, disse ela, cruzando as pernas. Você fez isso! Marcos gritou, os olhos cheios de fúria. Forjou aquelas fotos. Eu só acelerei o inevitável, respondeu Isabela, fria. Ela descobriria de qualquer jeito. Isabela, você destruiu a única coisa boa que eu tinha na vida. Eu salvei a nossa empresa da vergonha de ter um CEO casado com uma garimpeira sem estudo. Marcos a olhou com tanto ódio que ela deu um passo para trás. Você tem ideia do que acabou de fazer? Ele perguntou com a voz baixa, perigosa. Você acabou de perder seu irmão, ele disse com a voz perigosamente calma. Marcos, não seja dramático. Estou renunciando à empresa, à herança, a tudo. E vou passar o resto da minha vida tentando reconquistar a mulher que amo. Você não pode fazer isso. Posso. E vou. Marcos subiu as escadas, deixando Isabela sozinha, lentamente percebendo que sua vitória talvez tivesse custado muito mais do que ela imaginava. Marcos não dormiu por 3 dias, depois de oficialmente se demitir da Chain Industries, jogando Isabela em um estado de puro pânico. Ele fez as malas e foi direto para a comunidade de mineração onde Sofia morava. Mas, ao chegar, ficou claro que não era bem-vindo. Você é o canalha que mentiu para nossa Sofia, disse Yoel, de braços cruzados na entrada. Yoel, eu preciso falar com ela. Preciso explicar. Explicar o quê? Que você é um mentiroso rico que brincou com o coração dela? Marcos olhou ao redor e viu outros trabalhadores se aproximando. Todos o encaravam com hostilidade. Por favor, só 5 minutos. Você não é bem-vindo aqui, disse Carla, a geóloga. Sofia chorou 2 dias seguidos por sua causa. Ela te contou tudo. Disse que o homem que amava nem existia, que era tudo mentira, que ela está grávida de um fantasma. Marcos sentiu como se uma faca atravessasse o peito. Onde ela está trabalhando?
Mesmo grávida e de coração partido, ela está trabalhando. Diferente de certos playboys mimados, ela tem responsabilidades. Marcos conseguiu passar pelo grupo e encontrou Sofia em uma área mais isolada do garimpo, operando uma máquina de peneiramento de sedimentos. Mesmo de longe, ele viu que ela estava mais magra, pálida, mas ainda trabalhando com a mesma determinação de sempre. Ela estava grávida de seu filho, e ainda assim sob o sol escaldante, sem reclamar. Marcos se escondeu atrás de algumas árvores e ficou observando por quase uma hora. De vez em quando, Sofia parava para descansar, colocava a mão sobre a barriga ainda pequena e logo voltava ao trabalho. A expressão era focada, como ele se lembrava, mas agora havia uma tristeza profunda em seus olhos. Admirando o seu trabalho? A voz fria veio por trás. Marcos se virou e viu Dona Maria. Braços cruzados, olhar afiado o bastante para cortar aço. Dona Maria, Nem começa. Você é um covarde que brincou com a minha neta como se ela fosse um brinquedo. Não é verdade. Eu a amo. Amar? Dona Maria soltou uma risada amarga. Você chama isso de amor? Mentir sobre quem você é? Fazer ela se apaixonar por um homem que nunca existiu? Eu não queria que acontecesse desse jeito. As coisas fugiram do controle. E mesmo assim você não teve coragem de contar a verdade, nem quando descobriu que ela estava grávida. Marcos abaixou a cabeça envergonhado. Sabe o que é mais triste? Continuou Dona Maria. Ela amava você, o Mike Santos que você inventou. Amava um homem honesto, trabalhador e respeitoso. Aquele homem nunca existiu. Eu posso ser esse homem, disse Marcos, a voz trêmula. Eu abandonei a empresa, deixei toda a minha vida para trás. Para quê? Para continuar fingindo? Para continuar atuando? Não. Para finalmente ser eu mesmo, pela primeira vez. Dona Maria o encarou por um longo tempo. Quer provar que mudou? Que é digno da minha neta? Sim, qualquer coisa. Então diga a verdade. Admita suas mentiras e peça perdão. Marcos engoliu em seco. E se eu fizer isso, a senhora me ajudará a mostrar para Sofia que eu realmente a amo. Se fizer isso, talvez, eu acredite que existe uma pequena chance de você merecer tentar. No domingo de manhã, Marcos estava na praça principal. O mercado ao ar livre estava lotado, toda a comunidade reunida. Ele viu Sofia do outro lado da praça vendendo artesanatos feitos à mão para ganhar um dinheiro extra. Marcos subiu em uma velha caixa de madeira bem no centro da praça e gritou, com a voz trêmula, mas firme: Com licença, posso ter a atenção de todos? As conversas cessaram de repente. Sofia, parada entre os trabalhadores, o olhou surpresa e furiosa. Meu nome é Marcos Chen, não Mike Santos. Eu menti para todos vocês. Um murmúrio de espanto se espalhou pelo público. Eu sou o CEO de uma empresa bilionária. Fingi ser pobre para descobrir quem me amaria de verdade. E no processo acabei machucando a mulher mais incrível que já conheci. Sofia não se moveu, mas lágrimas escorriam pelo rosto dela, silenciosas. Eu fui um covarde, um mentiroso, continuou Marcos, a voz embargando. E o pior é que, quando Sofia me deu a chance de contar a verdade, eu não tive coragem, mesmo sabendo que ela estava grávida do meu filho. Agora o silêncio era absoluto. Nem o vento ousava atravessar aquele momento. Eu não mereço o perdão dela, disse ele, respirando fundo. Mas quero que todos saibam. Sofia Mendes é a mulher mais honesta, corajosa e generosa que já existiu. E eu destruí isso com as minhas mentiras. Marcos desceu da caixa, o rosto queimando de vergonha, mas sentindo pela primeira vez em muito tempo o peso da culpa ficando mais leve. Sofia o olhou longamente. Depois, sem dizer uma palavra, se virou e foi embora. Mas pela primeira vez em uma semana, ela não correu, apenas caminhou. E para Marcos, aquilo foi um fio de esperança. 3 dias depois da confissão pública, Sofia estava trabalhando na área de descarregamento.
Um caminhão dava ré para despejar cascalho. O motorista, distraído com o celular, não percebeu que Sofia estava agachada atrás do veículo, verificando uma válvula. "Sofia, sai daí!" gritou Joe, desesperado ao ver o caminhão continuar recuando. Sofia levantou a cabeça e viu o para-choque vindo em sua direção, a poucos metros. Por um instante congelou. O motorista não a via pelos espelhos. Marcos, que acabara de chegar ao local, viu a cena e não pensou duas vezes. Ele correu com tudo, se lançou no chão e empurrou Sofia com força para o lado. Os dois rolaram na terra, Marcos protegendo-a com o corpo instintivamente. O caminhão passou, a centímetros de onde eles estavam segundos antes. "Parem o caminhão!" gritaram vários trabalhadores ao mesmo tempo. O motorista freou bruscamente e desceu apavorado. "Meu Deus, eu não vi! Eu juro que não vi ninguém!" Marcos se levantou rápido, checando Sofia. "Você tá bem?" Ela respirava com dificuldade, ainda em choque. E eu acho que sim." "O bebê?" ele perguntou aflito. "Você sente alguma dor?" "Eu acho que está tudo bem", disse ela, levando a mão à barriga. "Você me salvou, Marcos." Ele tinha arranhões pelo braço e perna, mas nem percebeu. "Vamos ao hospital, só para ter certeza." "Não precisa. Por favor, Sofia. Pelo bebê." Ela hesitou e então assentiu, ainda trêmula. No hospital, depois dos exames, o médico sorriu aliviado. "Mãe e bebê estão ótimos. Foi só um susto. Mas recomendo ficar em observação por algumas horas, só por precaução." Quando ficaram sozinhos no quarto, Sofia olhou para Marcos intrigada. "Por que você estava no garimpo hoje?" Marcos respirou fundo. "Eu queria uma chance de falar com você. Sei que pediu para eu sumir, mas não consegui. Não consegui ir embora sabendo que você está grávida. E que talvez eu nunca fosse te ver de novo." Sofia ficou em silêncio por um momento. Então o encarou com o olhar firme. "Marcos, eu preciso te perguntar uma coisa. E quero a verdade inteira. Dessa vez." "Qualquer coisa", ele respondeu sinceramente. "Por que você realmente fingiu ser pobre?" perguntou ela sem desviar os olhos. "E não me venha com um discurso ensaiado. Quero saber o que, de verdade, estava passando pela sua cabeça." Marcos sentou-se na cadeira ao lado da cama, sentindo-se como um fantasma dentro da própria vida. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Sofia, a voz baixa. "Você já parou para pensar como é viver sem nunca saber se as pessoas realmente gostam de você? Desde criança, eu via interesse nos olhos das pessoas só depois que descobriam meu sobrenome. Amigos que me usavam para impressionar os pais, namoradas que mudavam completamente quando viam minha casa. E você achou que seria o mesmo comigo? Eu tinha medo que fosse, porque era perfeita demais para ser verdade. Uma mulher linda, inteligente, com caráter, que se importa com os outros. Pensei, se ela descobrir que sou bilionário, vai começar a agir como todas as outras." Sofia o observou em silêncio. "E quando percebeu que estava errado?" "No momento em que você ofereceu suas economias, achando que eu estava com problemas. Nenhuma mulher na minha vida se importou se eu tinha dinheiro suficiente para alguma coisa. Você se preocupou se eu conseguiria pagar um café. E ainda assim eu continuei mentindo. Porque entrei em pânico. Como eu ia explicar 2 meses de mentiras? Como eu ia dizer: 'Oi, Sofia. Na verdade, sou um bilionário que fingiu ser pobre para te testar.' Soava horrível até na minha própria cabeça." Sofia ficou em silêncio por alguns minutos. "Marcos, você me fez me apaixonar por alguém que não existe." "Isso não é verdade", ele disse com firmeza. "O homem que dançou com você, que tentou ajudar na mina e foi um desastre, que riu das suas piadas, que te ama mais do que a própria vida. Esse homem existe. Sou eu. Mas você mentiu sobre tudo.
Eu menti sobre dinheiro e sobre meu nome, mas não menti sobre meus sentimentos. Cada eu te amo foi real. Cada momento feliz com você foi real. Sofia o olhou com os olhos marejados. Como vou confiar em você de novo? Como vou saber que não está mentindo sobre outras coisas? Porque daqui para frente você vai saber tudo sobre mim. Contas bancárias, propriedades, família, passado, tudo, sem segredos. E se eu decidir que não quero tentar de novo? Marcos sentiu o peito apertar. Então vou respeitar. Mas de Sofia, o nosso filho merece um pai presente. Mesmo que você não me queira como marido, me deixe ser pai. Sofia encostou a cabeça no travesseiro, exausta. Preciso de tempo para processar tudo isso. Quanto tempo você precisa? Não sei. Podem ser semanas, meses. Talvez eu nunca consiga perdoar completamente. Marcos assentiu, tentando esconder a dor. Vou esperar o tempo que for necessário. E se eu decidir que quero que você se afaste? Vou respeitar sua escolha, mas sempre estarei aqui por você e pelo nosso filho, se algum dia mudar de ideia. Sofia o observou por um longo momento. Por que você arriscou se machucar para me salvar hoje, depois de tudo o que aconteceu? Porque eu te amo, Marcos respondeu simplesmente. E porque eu preferiria morrer a ver algo acontecer com você ou com o nosso bebê, mesmo sabendo que talvez você nunca me perdoe. O meu amor por você não depende de você me amar de volta. Sofia fechou os olhos, as lágrimas escorrendo em silêncio. Marcos, eu preciso que você vá agora. Preciso ficar sozinha para pensar. Marcos se levantou e caminhou até a porta. Sofia? Sim? Obrigado por me deixar contar a verdade. E me desculpe por tudo. Eu sei, ela sussurrou. Eu também sinto muito, por nós dois. Marcos deixou o quarto de coração partido, mas com a alma limpa, finalmente honesto com a mulher que amava. 2 semanas após o acidente, Marcos tomou a decisão mais radical da sua vida. Reuniu-se com seus advogados e, contra todos os conselhos, assinou documentos que mudariam tudo. Sr. Chen, o senhor tem mesmo certeza disso? Perguntou o Dr. Harrison, seu advogado há 15 anos, observando o documento sobre a mesa. Depois que assinar, não haverá volta. Tenho absoluta certeza, respondeu Marcos, firmando a caneta e assinando a última página. Quero que 80% da minha fortuna vá para um fundo de comunidades carentes, com foco em educação técnica e desenvolvimento rural. Os outros 20% ficarão em uma conta separada para a criação do meu filho. Sofia vai administrar até ele completar 18 anos. O advogado respirou fundo. E sua irmã? Ela não vai aceitar isso em silêncio. A Isabela já mostrou do que é capaz, disse Marcos com serenidade. Estou pronto para as consequências. A notícia explodiu em todos os portais de negócios de Dallas. Herdeiro bilionário doa fortuna a projetos sociais. Marcus Chen abandona império da família e doa bilhões para a caridade. CEO renuncia à fortuna por amor e propósito. No escritório da Chen Industries, Isabela quase quebrou o monitor ao ver as manchetes. Ele enlouqueceu de vez, gritou furiosa para a equipe de advogados. Preciso impedir isso antes que ele destrua tudo o que nossa família construiu. Senhora Chen, disse um dos advogados cautelosamente, tecnicamente ele tem o direito legal de fazer isso. Ele não está em plenas faculdades mentais. Isabela interrompeu com os olhos brilhando de raiva. Entrem com um processo questionando a sanidade dele. Ninguém em sã consciência doa bilhões para estranhos. O Dr. Peterson, advogado sênior da empresa, hesitou. Isabela, isso é arriscado. Se perdermos... Não vamos perder. Reúnam provas. Comportamento errático, mentiras, meses fingindo ser outra pessoa. Qualquer juiz verá que ele não estava apto para tomar decisões financeiras. Enquanto isso, a quilômetros dali,
Sofia estava na cozinha da avó Maria, tomando chá quando ouviu a notícia na TV. Em uma decisão surpreendente, o empresário Marcus Chen anunciou hoje a doação da maior parte de sua fortuna para projetos sociais voltados à educação e ao desenvolvimento rural, dizia o repórter. Imagens mostravam Marcos saindo do escritório do advogado, de terno simples, cercado por jornalistas. Sofia quase deixou a xícara cair. Vó, você tá vendo isso? A avó se aproximou, ajustando os óculos. Esse menino ficou doido de amor por você, murmurou Dona Maria. Chen afirmou que o fundo será usado principalmente para construir escolas técnicas em comunidades pobres. Exatamente o tipo de projeto que sua ex-namorada, Sofia Mendes, sempre sonhou em realizar, continuou o repórter. Sofia levou a mão ao peito, sentindo o coração apertar. Marcos estava literalmente entregando sua fortuna para tornar os sonhos dela realidade. Fontes próximas à família revelam que a irmã de Chen, Isabela, está contestando a decisão na justiça, alegando incapacidade mental. Ele vai perder tudo, sussurrou Sofia. Dona Maria respondeu calma, olhando para a neta com sabedoria. Não, minha filha. Ele já perdeu o que mais importava para ele. Agora só está tentando dar algum sentido para isso. Nos dias seguintes, o caso tomou proporções nacionais. As audiências viraram um verdadeiro circo midiático. Isabela apresentou provas da instabilidade de Marcos, mentiras, disfarces, abandono da empresa, decisões irracionais. Mas Marcos Bonão contestou nada. Apareceu no tribunal sem terno caro, sem equipe de advogados. Apenas ele mesmo. Senhor Chen, disse o juiz intrigado, o senhor tem consciência de que está abrindo mão de bilhões de dólares? Marcos levantou a cabeça, o olhar firme. Tenho. E faria tudo de novo. O dinheiro nunca me fez feliz. Espero que nas mãos certas ele traga dignidade e oportunidades a quem realmente precisa. Sofia assistiu tudo pela televisão, lágrimas escorrendo. Dona Maria, ao lado dela, colocou a mão sobre a sua. Ele está fazendo isso por você, sabe disso, né? Disse a idosa com ternura. Sofia enxugou as lágrimas e respondeu com a voz embargada. Não. Ele não está se destruindo por mim. Fez uma pausa, olhando a tela onde Marcos aparecia sorrindo, sereno, enquanto deixava o tribunal. Ele está se reconstruindo. Ele está se tornando o homem que você enxergou nele desde o começo. Mas, vovó, e se eu não conseguir perdoá-lo? E se já for tarde demais? Vovó Maria virou-se para Sofia com aquele olhar sábio que só os anos trazem. Filha, nos meus 78 anos aprendi uma coisa. O amor verdadeiro é raro, mais raro que ouro, mais precioso que diamantes. E aquele rapaz está literalmente entregando tudo o que tem para provar que te ama. Mas ele mentiu para mim. Sim, mentiu. E está pagando o preço. Mas olhe para ele agora. Vovó Maria apontou para a TV. Ele está arriscando tudo, enfrentando a própria família, sendo humilhado em público. Isso não é comportamento de mentiroso. É comportamento de um homem apaixonado tentando consertar o que quebrou. Sofia pousou a mão sobre a barriga, onde o bebê crescia. E se ele machucar nosso filho como me machucou? Filha, todo mundo erra. A questão é, ele aprendeu com o erro? Porque, pelo que vejo, aquele homem não é mais o mesmo que te enganou. Ele mudou. Sofia olhou para a televisão. Marcos aparecia saindo do tribunal sob uma tempestade de flashes e perguntas agressivas. Ele parecia exausto, mas determinado. O que a senhora acha que eu devo fazer, vovó? Acho que você deve conversar com ele. Não para perdoar de imediato, mas para ver com seus próprios olhos quem ele se tornou. Esse bebê merece conhecer o pai. E você merece saber se ainda ama aquele homem. Sofia suspirou, sabendo que a avó estava certa.
E se for tarde demais? E se ele desistir de mim? Vovó Maria sorriu com serenidade. Filha, você viu aquele homem na TV? Ele não vai desistir de você, nem que viva 100 anos. A questão não é se ele ainda te ama. A questão é, você ainda o ama? Sofia fechou os olhos, sentindo o bebê se mover dentro dela. No fundo, já sabia a resposta. A dúvida era se teria coragem de admiti-la. Ela foi até a casa de Marcos 3 vezes antes de conseguir coragem para tocar a campainha. Estava com 4 meses de gravidez e a barriga começava a aparecer sob o vestido simples que usava. Marcos abriu a porta e ficou em silêncio por um instante, como se não acreditasse no que via. Sofia, disse ele, a voz baixa, quase com medo de que ela desaparecesse. Oi, Marcos. Posso entrar? Precisamos conversar. Claro. Ele se apressou em abrir espaço, visivelmente nervoso. Quer um pouco de água, chá, algo para comer? Tô bem. Sofia entrou e olhou em volta. A mansão que antes a intimidava agora parecia apenas uma casa fria e vazia. Eu assisti ao julgamento na TV. Marcos fez uma careta. Deve ter sido desconfortável de ver. Na verdade, foi corajoso. Sofia sentou-se no sofá da sala. Você abriu mão de tudo. Nem de tudo, ele respondeu. Ainda tenho o suficiente para viver bem. E deixei uma quantia separada para o nosso filho. Marcos, você não precisava fazer isso. Não por minha causa. Eu não fiz por você, disse ele sentando-se na poltrona em frente, mantendo uma distância respeitosa. Fiz por mim. Pela primeira vez, usei meu dinheiro para algo que realmente importa. Sofia o observou com atenção. Ele estava diferente, mais magro, olheiras profundas, mas havia algo novo em seu olhar. Talvez paz. Como você está? Perguntou. Melhor do que imaginei. É estranho, mas me sinto livre. Sem o peso da empresa, das expectativas, do dinheiro. Pela primeira vez posso simplesmente ser eu. E quem é você sem tudo isso? Marcos sorriu, triste, mas sincero. Ainda estou descobrindo, mas espero ser alguém digno de ser o pai do nosso bebê. Nas bordas das fotos havia marcas incomuns, recortes irregulares, sombras deslocadas, uma linha fina, como se alguém tivesse colado outra imagem por cima. Sofia aproximou-se, a respiração prendendo no peito. Aquilo não eram apenas fotos, eram montagens mal feitas. Ela folheou o resto do conteúdo da pasta com mãos trêmulas. Havia mais imagens de Marcos em eventos sociais, sempre sozinho. Nada que parecesse indicar um noivado. Em uma pilha separada, encontrou rascunhos de e-mails com instruções diretas. Usar mulher para fotos. Atriz, cobrir custos. Recibos de pagamento com o nome de Rodrigo Carvalho. Uma nota manuscrita. Pagar atriz Victória. Fotos e edição. Valor 2.500. Uma etiqueta no canto de um envelope dizia em letra apressada: originais, não editar. Mas os arquivos que Isabela havia levado eram claramente as versões alteradas. Um frio cortou Sofia. Tudo se encaixava. A montagem, o detetive, os pagamentos. Isabela não só forjara imagens, orquestrara toda a mentira. Ela puxou o celular da bolsa com movimentos silenciosos e tirou fotos rápidas das provas, a tela tremendo sob os dedos. Precisava de mais. Uma cópia dos e-mails, dos recibos, mas sabia que não podia perder tempo. Isabela e o homem na pasta podiam voltar a qualquer momento. Sofia respirou fundo, guardou o telefone e colocou cuidadosamente as fotos de volta, deixando tudo aparentemente no lugar, exceto por um pequeno papel dobrado que deslizou da pasta e caiu aos seus pés. Ela o pegou. Era um bilhete curto, com 2 linhas escritas com pressa. Hoje à noite. Queimar tudo. R$ 22. Não falhar. A letra era de Isabela. O coração de Sofia martelou. Com aquela prova nas mãos, as fotos no celular, os recibos e o bilhete, ela finalmente tinha algo concreto para contrariar a mentira que havia despedaçado sua vida.
mas também tinha que ser cuidadosa. Se precipitasse, poderia perder tudo. Ela saiu da sala devagar, controlando o passo, cada músculo em alerta. No corredor, escondeu o celular no bolso e caminhou até o elevador como se fosse apenas mais uma visitante. Lá fora, o ar frio bateu em seu rosto e por um segundo ela deixou que a raiva e o medo se misturassem em determinação. Sofia sabia o que precisava fazer. Primeiro, proteger a si mesma e ao bebê. Depois, expor a verdade, com provas irrefutáveis. Ela apertou o bilhete na mão até as pontas dos dedos doerem e sussurrou para si mesma, como se desse um voto. Você não vai escapar impune, Isabela. Sofia conseguia ver as marcas nas fotos, pontos onde outras pessoas haviam sido digitalmente adicionadas. Havia também comprovantes de pagamento para um editor gráfico, e-mails impressos entre Isabela e alguém chamado Victoria H., todos com a palavra fake, falso, estampada, e até um contrato com um detetive, Rodrigo, para serviços investigativos e criação de provas falsas. Meu Deus! Sussurrou Sofia, folheando os documentos. Ela forjou tudo. Sofia agarrou a pasta inteira e saiu às pressas do escritório. Dentro do elevador, suas mãos tremiam enquanto segurava as provas das mentiras de Isabela. Uma hora depois, ela já estava na casa de Marcos, espalhando os documentos sobre a mesa da sala. Ela falsificou tudo, disse Sofia, mostrando as fotos originais. O noivado, a tal Victoria Hamilton. Foi tudo inventado para nos separar. Marcos olhou as provas com uma mistura de raiva e alívio no rosto. Sofia, isso muda tudo. Isabela mentiu de propósito para me manipular. Marcos, você entende o que isso significa? Significa que eu fui uma tola, Sofia disse, as lágrimas começando a cair. Acreditei numa mentira e quase destruí a nossa chance de ser felizes. Não. Marcos tomou suas mãos. Significa que você foi vítima de uma manipulação cruel, assim como eu. E o que a gente faz agora? Vamos à justiça. Isabela não pode sair impune. 2 dias depois, Sofia e Marcos estavam no tribunal apresentando as provas ao juiz. Isabela estava pálida, claramente não esperando que suas mentiras viessem à tona. Senhora Chen, disse o juiz com voz firme, como explica estas evidências de falsificação e manipulação deliberada? Eu posso explicar, gaguejou Isabela. Temos recibos em seu nome pagando por edição digital de fotos, e-mails sobre criação de perfis falsos e um contrato de produção de provas forjadas, todos com a sua assinatura. Sofia se levantou. Excelência, posso falar? Pode, senhora Mendes. Isabela Chen enviou a secretária dela para me procurar fingindo ser repórter. Ela me mostrou fotos e documentos falsos sobre um noivado que nunca existiu. Ela destruiu meu relacionamento com mentiras calculadas. E qual foi o impacto disso, senhora Mendes? Estou com 4 meses de gravidez. Por causa das mentiras dela, quase impedi meu filho de conhecer o pai. Quase destruí um homem que, apesar dos erros, sempre me amou de verdade. O juiz bateu o martelo. Declaro o processo de incompetência mental contra Marcos Chen arquivado. Isabela Chen responderá por falsificação, difamação e fraude. Isabela saiu do tribunal sob custódia, o império de mentiras dela finalmente desmoronando. Do lado de fora, Sofia e Marcos caminharam em silêncio. Obrigado, Marcos disse a voz baixa, por ter descoberto a verdade, por ter lutado por mim. Sofia parou e o olhou nos olhos. Marcos, ainda preciso de tempo para processar tudo. Mas agora eu sei que você nunca me traiu. Sei que Isabela foi a responsável por tudo. E isso faz diferença? Perguntou ele. Sofia tocou a barriga. Faz. Nosso filho merece pais que se amem. E eu ainda te amo. Marcos sentiu as lágrimas subirem. Sofia. Mas vamos com calma, tá? Um passo de cada vez. Quantos passos você quiser, ele respondeu sorrindo. Tenho a vida inteira para provar que mereço sua confiança. Sofia sorriu de volta.
Então vamos começar com um café. Sem mentiras desta vez. Sem mentiras. Marcos prometeu. Nunca mais. 3 meses após o julgamento, Sofia estava com 8 meses de gravidez quando Marcos fez o pedido que mudaria tudo para sempre. Eles estavam na varanda, vendo o pôr do sol. Marcos já fazia parte da rotina dela. Levava-a às consultas, ajudava na mineração quando ela deixava e, aos poucos, reconquistava sua confiança. Sofia, disse Marcos, virando-se para ela, o olhar firme, mas sereno. Preciso te contar uma coisa. O que foi? Sofia a olhou por um momento, ainda surpresa, depois fez um leve aceno com a cabeça. Entre. Isabela entrou devagar, o olhar baixo, as mãos trêmulas segurando uma pequena caixa. Antes de você dizer qualquer coisa, começou ela com a voz rouca, eu quero pedir perdão. Não espero que me desculpem, mas preciso que saibam a verdade. Marcos se manteve em pé, em silêncio, segurando o bebê no colo. Sofia, ainda cautelosa, respondeu com calma. A verdade já veio à tona, Isabela. As provas estavam todas lá, as fotos, os e-mails. Eu sei, disse Isabela, os olhos marejando. E foi por isso que vim. Eu perdi tudo. A empresa, os amigos, o respeito. Mas o pior castigo foi perceber o que eu me tornei. A inveja me cegou, Marcos. Eu queria o controle, o poder. E acabei destruindo o único irmão que sempre acreditou em mim. Marcos respirou fundo, a voz firme, mas triste. Você quase acabou com a minha vida, Isabela. Com a nossa vida. Se não fosse Sofia... Ele parou, olhando para a esposa, a gratidão nos olhos. Isabela se aproximou devagar e colocou a pequena caixa sobre a mesa. Isto é tudo que me restou. Papai me deu quando éramos crianças. Disse que era para eu lembrar do que realmente importava. Dentro havia um colar simples de prata, com um pequeno pingente em forma de coração. Quero que Miguel tenha isso um dia. Talvez ele cresça diferente do que eu cresci, com amor de verdade. Sofia segurou o colar, tocada pela sinceridade inesperada. Você não precisa fazer isso. Preciso sim, respondeu Isabela. Eu quero começar de novo, talvez longe daqui. Só... me desculpem. Marcos olhou para a irmã por um longo momento, depois assentiu lentamente. Não posso esquecer o que você fez, mas posso escolher perdoar, por mim, pelo meu filho. Isabela chorou, silenciosa, e saiu sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, Sofia encostou a cabeça no ombro de Marcos. Miguel dormia tranquilo nos braços do pai. Ela vai encontrar o próprio caminho, sussurrou Sofia. Marcos beijou a testa dela. E nós já encontramos o nosso. Do lado de fora, o sol da manhã entrava pelas janelas da casa simples. Nada de luxo, nada de disfarces, apenas amor verdadeiro, reconstruído sobre a verdade. Marcos olhou para o filho, sorriu e disse baixinho: Bem-vindo ao mundo, Miguel. Que ele seja tão honesto quanto o amor que nos uniu. Mas Sofia olhou para Marcos, que apenas assentiu. Isabela, disse ele calmamente, o que você quer? Vim pedir perdão, de coração, e conhecer meu sobrinho. Isabela, você quase destruiu nossa família, respondeu Sofia, mas sua voz não tinha raiva, apenas cansaço e verdade. Eu sei, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Isabela se aproximou do berço onde Miguel dormia. Mas olhando para ele, para vocês dois, agora eu entendo o que é o verdadeiro amor. E o que você pretende fazer agora? Perguntou Marcos. Reconstruir minha vida do zero, sem mentiras, sem manipulações. Aprendi da forma mais dolorosa que dinheiro sem amor não vale nada. Sofia se levantou e, para surpresa de todos, abraçou Isabela. Eu te perdoo, disse baixinho. Não pelo que você fez, mas porque todo mundo merece uma segunda chance. Isabela chorou nos braços dela. Obrigada. Eu não mereço, mas obrigada mesmo. Miguel vai precisar de uma tia.
disse Sofia, afastando-se com um sorriso. Se você estiver disposta a ser uma pessoa melhor. Estou, prometeu Isabela com lágrimas. Juro que estou. 6 meses depois, em uma tarde de domingo, a família se reunia na varanda. Sofia amamentava Miguel, enquanto Marcos lia as notícias sobre os projetos da fundação que havia criado. A primeira escola técnica abre na próxima semana, disse ele orgulhoso. Vai ajudar mais de 200 famílias da região. Seu pai ficaria orgulhoso, Sofia sussurrou para o bebê. Ele está mudando o mundo, um projeto de cada vez. Vovó Maria chegou carregando uma torta, sorrindo como sempre. Como estão meus meninos? Felizes, vovó, respondeu Sofia, irradiando paz. Logo depois, Isabela apareceu trazendo um presente para Miguel. Nos últimos meses, ela havia se tornado uma presença constante e bem-vinda na família. Como está meu sobrinho favorito? Brincou ela, fazendo caretas para o bebê. Ele é seu único sobrinho, riu Marcos. Então com certeza é o favorito, respondeu Isabela, rindo junto. Marcos observou aquela cena. Sofia saudável, Miguel crescendo, Isabela se tornando uma pessoa melhor, vovó Maria sorrindo. E ele se lembrou do tempo em que fingia ser Mike Santos, apenas um homem comum, em busca de amor verdadeiro. Em que você está pensando? Perguntou Sofia, percebendo o olhar distante dele. Estou pensando que valeu a pena, disse Marcos. Cada mentira, cada dor, cada erro, tudo valeu a pena para chegar até aqui. Até as partes ruins, principalmente as ruins, me ensinaram o valor do que eu tenho agora. Sofia se inclinou e o beijou com ternura. Eu te amo, Marcos Chen. O verdadeiro Marcos Chen. E eu te amo, Sofia Chen, respondeu ele, para sempre. Foi então que Miguel deu sua primeira risadinha, como se entendesse que fazia parte da mais linda história de amor do mundo. E assim, na varanda simples de uma casa simples, com uma família que quase foi destruída por mentiras, mas renasceu com a verdade, Marcos finalmente encontrou o que sempre procurou: o amor verdadeiro, a felicidade genuína e a certeza de que, às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. O que você achou da história de Marcos e Sofia? Deixe sua opinião nos comentários, avalie de 0 a 10 e inscreva-se no canal para acompanhar todas as nossas histórias emocionantes. Oh, bye!